Olá, meu irmão e minha irmã, que alegria poder mais uma vez entrar na sua casa com o nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. Aqui juntos buscamos conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, para juntos também testemunhar esta palavra que o Senhor nos oferece. E agora, logo no início do nosso programa, quero fazer um convite a você que está nos acompanhando para interagir conosco através das nossas redes sociais. Visite o @Família dos Devotos e lá você poderá deixar a resposta do quiz que colocamos para que você participe do nosso programa. E a pergunta é o seguinte: quando Paulo escreveu as cartas aos Efésios, ele estava com Jesus, na prisão ou em oração no templo? Lembre-se da pergunta. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, onde ele estava? Deixe a sua resposta e daqui a pouquinho nós também vamos lá assinalar a resposta certa. E agora, como sempre fazemos no nosso programa, vamos nos colocar em oração, preparando a nossa mente e o nosso coração para acolher mais um estudo da Palavra de Deus. Ó Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a Tua palavra, que eu entenda e faça a Tua vontade, pois sou um peregrino na terra. Não escondas de mim os Teus mandamentos, mas abre meus olhos para que eu possa perceber as maravilhas da Tua lei. Fala para mim as coisas ocultas e secretas da Tua sabedoria. Em Ti coloco minha esperança, ó meu Deus, de iluminar minha mente e meu entendimento com a luz do Teu conhecimento. Não apenas para valorizar as coisas que estão escritas, mas para realizá-las, pois Tu és a luz para aqueles que jazem nas trevas, e de Ti vem toda boa ação e toda graça. Amém. Voltamos da nossa oração, estamos com os nossos corações preparados e agora nós preparamos um VT para que você conheça um pouquinho mais sobre o tema que vamos trabalhar neste mês, a Carta de São Paulo aos Efésios. Acompanhemos. A Carta aos Efésios é uma das epístolas mais importantes escritas pelo apóstolo Paulo. Ela foi direcionada à comunidade cristã de Éfeso, uma cidade antiga localizada na atual Turquia, que na época era um importante centro comercial e religioso do Império Romano. Essa carta se destaca por abordar temas espirituais profundos, como a unidade da Igreja e o plano de Deus para a salvação da humanidade. Paulo escreve aos cristãos de Éfeso para encorajá-los a viverem em harmonia, destacando a importância do amor, da fé e da graça divina na vida cristã. Estamos aí introduzidos na Carta de São Paulo aos Efésios, mas hoje começamos uma nova jornada. E sempre aqui no nosso programa, nós temos alguém que nos ajuda a fazer este caminho. E quem vai passar um mês inteirinho aqui conosco, nos ajudando a conhecer esta carta, é o professor, mestre Luciano José Dias. Ele que é biblista, formado em teologia bíblica e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esta carta. Bem-vindo, professor Luciano, entre nós. Olá, professor Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês na TV Aparecida, participando desse programa Jornada Bíblica, e tenho certeza que será um mês de aprendizado, um mês de aprofundamento, onde as páginas da Bíblia deixarão de ser para nós algo não descoberto, mas vamos mergulhando nesse mistério que o próprio apóstolo Paulo nos exorta a entrarmos, a compreendermos a nossa missão. E queria aproveitar aqui para saudar também a família do professor Luciano, ele é diácono permanente lá na Diocese de Santo André, saudar também a comunidade que ele atua, que ele exerce o seu diaconato e aproveitar, professor, para saudar a nossa querida comunidade do ITESP, onde lecionamos, onde trabalhamos juntos no ensino da teologia. Luciano, para a gente começar a nossa conversa aqui e com aqueles que estão nos acompanhando,
Quem são os efésios e como Paulo chegou a essa cidade? Muito bem. Quando nós falamos da comunidade dos Efésios, nós estamos falando de uma cidade da Ásia Menor, ou melhor dizer, de todo um território muito amplo, muito grande, e Paulo vai chegar àquela região exatamente no momento em que ele está fazendo aí a sua terceira viagem. Tá? É o momento em que ele está retornando de lá, portanto, e ele vai chegar ali vindo de Antioquia, da Síria, passando pela Galácia, pela Frígia, e vai estar ali sendo situado provavelmente ali entre os anos 54 e 58. Tá? Então é lá em Efésios que Paulo permaneceu cerca de 3 anos, e ali ele vai pregar nos principais centros romanos da Ásia Menor, nessa grande cidade. Então a cidade ela era célebre ali por um grande templo que vai ter, e vocês apresentaram logo na imagem inicial, um templo para a deusa Ártemis, que era conhecida como uma deusa do meio ambiente, e que depois os romanos vão utilizar a mesma imagem dessa deusa, só que com outro nome, para a deusa Diana, que seria a deusa da fertilidade. Então é um grande espaço comercial nessa região. O templo é construído lá por volta de 550 e representava ali a 7ª maravilha do mundo. Todo o povo ali dessa comunidade de Efésios estava envolto, portanto, com várias religiões diferentes que por ali passavam, exatamente por Efésios se tornar uma cidade capital do império, já nessa área, na época do Império Romano, e que ali dispunha de um porto. Portanto, muitos por ali passavam. Em Efésios existia, então, um dos maiores teatros do mundo, na época, com capacidade para 25 mil espectadores. E a população dali não era pequena, era uma cidade muito grande, com aproximadamente entre 400 e 500 mil habitantes. E Efésio traz uma riqueza que não só está mesmo nas coisas materiais, mas ela, naquela época, ela se destacava por iniciativas culturais, como é uma cidade que vai apresentar escolas filosóficas, escolas de magia, e muitas manifestações religiosas, sendo as mais significativas em torno dessa deusa Ártemis, ou a deusa Diana para os romanos. Por isso, é uma comunidade em que fortemente nós vamos ter uma presença dos gentios. E nós sabemos que Paulo, ele é o apóstolo dos gentios, ele vai ao encontro deste grupo para também falar sobre o evangelho da cruz, para falar do ressuscitado. Professor, o senhor nos contextualizou muito bem nessa cidade, no seu contexto econômico, religioso, a capital do império, então ela assume uma grande importância dentro deste contexto histórico e no momento que Paulo ali chega. Mas continuando o nosso bate-papo, onde Paulo estava quando ele escreve esta carta e quais são os temas predominantes dentro desta carta que Paulo dirige à comunidade de Efésios, que, partindo daquilo que o senhor nos disse, é uma comunidade muito plural, dado aí por ser um lugar de passagem de tantas pessoas. Muito bem, Padre Rodrigo. A pergunta é muito boa, muito pertinente. Para nós que trabalhamos no universo bíblico, muitas vezes a resposta que pode ser dada, às vezes, nos decepciona. Mas vamos lá, vamos tentar trabalhar um pouco melhor isso. A carta aos Efésios, ela é fruto de uma longa meditação teológica. Ela é algo que foi feito depois de muito tempo em que Jesus já havia ressuscitado. E nessa carta, nós estamos ali vendo, sendo contemplado todo o projeto de Deus que é para a salvação da humanidade. É como se nós estivéssemos contando toda a história, desde a criação até o momento em que Deus entra na história humana a partir de Jesus para conseguir ali resgatar a humanidade. O olhar do autor ele vai concentrar-se, portanto, aí em Jesus Cristo glorioso, um Jesus que já está no céu, um Jesus que já está sentado à direita do Pai, o ressuscitado. Essa é a ideia central da carta. Eu costumo dizer que Jesus aqui ele dá aquele jeitinho brasileiro. Tá? É um Jesus que parte tendo ficado e fica tendo partido. Porque Cristo nessa carta, embora ele seja apresentado como alguém que já está glorioso no céu, ele não está longe do mundo. Ele continua junto de nós, junto dos homens. E a sua soberania engloba, portanto, toda a criação de toda a humanidade. E essa humanidade, na carta, vai dizer que forma o corpo de Cristo, que é, portanto, a igreja. Então aqui entra a função da igreja. É na igreja que vai se manifestar o grande mistério revelado de Deus.
E que mistério é esse que a carta nos apresenta? Nos apresenta que em Cristo, Deus reúne todos os homens na paz e na unidade, excluindo aí qualquer tipo de separação, seja por raça, seja por origem religiosa, exatamente por ser uma carta dirigida agora a uma comunidade em Éfeso, onde lá tem a presença pouca, mas existe, de judeus e também dos gentios. Portanto, uma carta que vem nos falar para poder acolhermos a todos em paz. E um dado interessante é que, se nós pegarmos os escritos mais antigos, sabemos que temos muitos manuscritos da Bíblia, e quando nós pegamos os mais antigos, não existe ali o título aos Efésios. Tá? Esse título é acrescentado depois. A própria Bíblia de Jerusalém, essa que eu estou aqui comigo em minhas mãos, nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos. Portanto, quem são esses santos? São aqueles que estão na comunidade, são aqueles que vivem nessa comunidade, são aqueles que receberam a fé nesse Jesus Cristo e, crendo, agora começam a se multiplicar dentro dessa comunidade. Então, o título aos Efésios, como em todos os outros livros do Novo Testamento, nós podemos dizer que não é uma parte própria da carne. Tá? Então, a expressão aos Efésios ela é acrescentada muito tempo depois. A carta é composta aí de 6 capítulos e nele trata o mistério da igreja, que é descrita como esposa, corpo e como edifício do Cristo. Então, essa igreja que vem assim para ser esse corpo realmente do Cristo, onde ele é a cabeça, mas ao mesmo tempo seguindo os livros proféticos, onde vão citar Deus como o esposo, aqui também ele vai citar que a igreja é essa esposa desse Cristo que já está no céu. Este livro ele pertence a um gênero literário, e aqui convém a gente falar, todos os escritos bíblicos, os 73 livros que nós temos na nossa Bíblia cristã católica, eles pertencem a gêneros literários diferentes, são livros que foram escritos em épocas diferentes. E o gênero literário ao qual essa carta pertence, nós chamamos de o gênero apostolar, ou seja, ela tem um cabeçalho, ela tem uma saudação inicial, e no final vai ter uma ação de graças e uma bênção final, que se assemelha muito a todas as cartas que nós temos presentes no Novo Testamento. Porém, entretanto, mas sempre tem um mais, no desenvolvimento do conteúdo, se a gente vai lendo, a gente vai percebendo que essa carta se assemelha mais a uma homilia, aos estilos de homilias batismais que existiam no início da igreja, com aqueles que estão ali entrando, onde vão participar de um período de 2 a 3 anos de formação para depois serem batizados. Então, nesse estilo de carta, nós podemos dizer que ela pode ser considerada uma carta apostólica, ou seja, faz um discurso e é destinada aos batizados e às batizadas. Agora, a pergunta inicial que você me fez, Padre Rodrigo, é: onde que ele está quando vai escrever essa carta? E aqui vem a resposta que talvez muitas vezes não nos agrade. Essa carta não é uma carta considerada de Paulo. Dentro do Novo Testamento, dos 27 livros que contém o nosso Novo Testamento, nós tínhamos inicialmente, até pouco tempo atrás, 14 cartas que eram dedicadas a Paulo. Uma delas, a carta aos Hebreus, que logo de cara a gente retira, não pertence a Paulo. E aí nós temos 13 cartas. Das 13 cartas que nós temos que são dedicadas a Paulo, somente 7 dessas cartas nós podemos dizer que são autenticamente escritas por Paulo. As outras são cartas que nós chamamos deuteropaulinas. Deuteropaulinas, ou seja, do segundo cano, vamos assim dizer. Portanto, seria uma carta que teria sido escrito por um discípulo depois, ou mesmo por alguém de uma escola paulina. Tá? Nesse caso, então, nós teríamos 7 cartas aí que seriam cartas de Paulo, e essa carta que nós estamos estudando, dos Efésios, ela se encontra, portanto, dentro daquelas cartas que nós chamamos cartas do cativeiro. Ou seja, segundo a tradição, ela teria sido escrita quando Paulo estava na prisão. Tá? Mas essa carta ela é datada de aproximadamente lá por volta do ano 80, o ano 90 depois de Cristo. E olha, portanto, que interessante. Nessa época ele já teria morrido. E é bem interessante que aí deu uma resposta para aquela pergunta que a gente fez no início do nosso programa. Se o pessoal está aí bem atento, já pode correr lá no quiz, deixar a sua resposta. Professor Luciano, a conversa tá boa, o nosso tempo tá
bem apertadinho, nós vamos continuar este nosso estudo e só por curiosidade, quando você passar aqui pelo Santuário de Aparecida, o apóstolo Paulo, segundo o autor das obras sacras do santuário, ele foi então colocado não com a espada, mas trazendo em mãos as 7 cartas, os 7 rolos que fazem referência aí às cartas de Paulo. Assim que o apóstolo Paulo é descrito aqui nas paredes do santuário. Na próxima semana nós vamos estar aqui com o professor Luciano para a gente continuar esse estudo muito bom que ele está fazendo aqui com a gente.